pessoal, profissionais e admiradores da elétrica e da climatização. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, está no meu canal pela primeira vez, eu sou Luciano Freitas. Sou eletricista e eletrotécnico desde o ano 2000. E hoje eu venho trazer um assunto muito polêmico. Não existe um canal no YouTube de elétrica que não já falou deste assunto. Que assunto é esse? O uso do DPS. Na verdade, todo mundo defende a ferro e fogo o uso do DPS, só que quase ninguém fala todas as verdades, esclarece certinho para que finalidade, qual a finalidade que o DPS tem em um quadro de distribuição. Até hoje, o único canal onde eu vi o cara falando, inclusive até fez ensaio com DPS em bancada, ele aplicou 2000 volts em cima do DPS para mostrar ele atuando, foi o canal Letra J, acho que o nome do rapaz é até Leandro. Para deixar os créditos para ele, eu vou deixar esse vídeo que ele fez, um teste em bancada. Eu não tenho esse recurso aqui no momento, mas ele aplicou 2000 volts em um DPS para mostrar na prática o varistor do DPS atuando, em que condições ele começa a atuar. Tá? Estou falando isso porque a maioria das pessoas que ouve falar isso daí e não entende, são leigas, realmente não são do ramo da elétrica, pensam que por ter um DPS no quadro de distribuição, seus equipamentos eletrônicos estão tranquilos, estão protegidos. Nada vai acontecer se houver uma descarga elétrica, um pico de tensão, qualquer natureza. E isso não é verdade, é exatamente disso que eu vou tratar neste vídeo. Em todo caso, gostaria de mostrar para vocês. Eu não sei que data você está vendo esse vídeo, mas o meu curso de instalações elétricas foi lançado, ou será lançado dia 5/11 de 2019. O primeiro link está aqui na descrição do vídeo. Dá uma clicada aí, deixa teus dados cadastrais ou já vai mostrar o site direto para você participar desse curso com valor bem acessível. Curso de instalações elétricas predial, residencial e comercial. Beleza? Agora, sem muito blá blá blá, bora pro conteúdo. Pessoal, até onde eu sei, toda matéria conduz eletricidade, seja sólida, líquida ou gasosa. Por exemplo, esse pedaço de madeira aqui, estando ele seco, se eu encostar em um fio desencapado energizado, né, em baixa tensão, eu não vou tomar choque. Mas se eu colocar uma escada num poste e tocar com esse pedaço de madeira no primário do transformador, 3,8 volts, pode ter certeza que o choque é certo e pode ser até fatal. O que significa que depende da classe de tensão, a eletricidade consegue romper, né, a resistividade daquele material e se deslocar, os elétrons conseguem se deslocar de um ponto a outro. Né? Quando eu falo de gás, eu falo do ar, por exemplo. Né? Os arcos voltaicos, quando se abre uma chave, é um exemplo disso daí. Né? Forma aquele arco, ali é os elétrons passando, querendo continuar, né, a corrente, e eles estão se transportando através do ar, né, que tem mistura de vários gases, enfim. Bom, pessoal, eu já abri o DPS, tá? Não vou ficar aqui de encenação, estou abrindo, não, já abri ele, tá? E os dispositivos que eu encontrei dentro dele, para ser franco para vocês, eu nunca tive razão para abrir um DPS, mas o dispositivo que você encontra aqui é um LED, né, de 1,8 volts, um diodo e um resistor, tá? Esse outro componente aqui, para ser franco, eu não cheguei a encontrar a especificação dele, mas eu quero crer que seja um capacitor, tá? Não tenho certeza, mas eu quero crer que seja um capacitor. Mas enfim, se não for um capacitor e alguém que tiver certeza que componente é esse daqui, se quiser deixar nos comentários aí, fica à vontade, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, ó, eu acredito que não dá para pegar, mas aqui tem uma numeração, né, que é o datasheet desse componente, tá? Agora a gente vai para a tela do computador, porque eu fiz uma pesquisa desse datasheet, encontrei o fabricante, né, que não é a STEC, tá?
A stack é só responsável pelo componente, mas o nome do fabricante do varistor é outro, tá? Para quem não sabe, isso daqui é um varistor, tem a mesma função de um varistor. Beleza? Depois eu vou passar uma explicaçãozinha bem rápida no quadro de como que ele funciona. Então, pessoal, aqui na tela do PC, vocês podem pesquisar sobre as informações técnicas de qualquer componente eletrônico digitando datasheet, né? Nesse caso já está até aqui, ó, que é o 431KS34. E aqui, ó, está as informações desse componente, né? Aqui está todas as informações. Observe que a mesma foto que tem aqui, tá? Que eu mostrei para vocês. Ele é desse fabricante aqui, ó. Bright King, tá? Tá falando aqui que o material dele é óxido, tá? E aqui tem todas as informações do componente, né? Inclusive, a que mais interessa para a gente, que é essa daqui, ó, tá? Que é a tensão, que é essa daqui, ó. A máxima voltagem, ó. Vou até copiar isso daqui, vim aqui no Google Tradutor, né? Basta a gente montar essas palavras aqui em uma ordem gramática que a gente entenda, né? Vai ficar máxima voltagem admissível, né? Nesse caso aqui, ó, é 275 volts em corrente alternada e 350 em corrente contínua, beleza? E tem mais outras informações, mas o mais importante para a gente é essas daqui. Bom, pessoal, então vamos entender, né, a explicação aqui, onde que eu quero chegar, tá? Vocês viram que no datasheet que a tensão máxima dele é 275 volts, né? Corrente alternada. Vamos imaginar aqui uma rede elétrica partindo de um quadro, de algum ponto de alimentação, 127. Aqui eu tenho uma tomada e um equipamento qualquer, seja ele qual for. E logo aqui, ó, de início eu tenho dois DPS instalados, um na fase e um no neutro, ok? Vocês viram no datasheet que eu mostrei que a tensão máxima dele de instalação é 275 volts. Entretanto, esse equipamento aqui é 127, tá? O que isso significa? Significa que se porventura entrar uma tensão aqui, ó, tá? Além de 275, ele vai conduzir para a Terra esse excesso, tá? Mas até 275 nada vai acontecer. Logo, se você tem um equipamento que é 127 e ele receber uma tensão dessa daqui, ó, ele danifica, ele queima de qualquer jeito, tá? Por isso que a maioria das pessoas acham que quando tem DPS os equipamentos estão protegidos, e não é verdade, tá? Não é verdade. Então, mas para que a finalidade de fato? Para que serve de fato o DPS se ele não protege, conforme a gente está vendo aqui, se ele não protege o equipamento? Bom, é muito simples. Você pode imaginar um raio, por exemplo, cai numa rede elétrica aí da sua rua, tá? Vai entrar aqui. Então, mostrando aqui, pessoal, para ficar bem mais elucidado, digamos que caiu um raio na rede de baixa tensão ou de alta tensão na sua rua, ou um carro abalroou, derrubou um cabo de alta tensão em cima do cabo de baixa tensão. Então o que vai acontecer? Essa tensão ela chega aqui no medidor, atravessa, vai lá para o teu quadro de distribuição, vai pelos circuitos terminais até a última tomada. Agora imagine você se de repente em qualquer uma dessas tomadas alguém esteja com um equipamento plugado utilizando e chegar aqui, ó, 3.800 volts. Aí sim, nesse caso, o DPS vai fazer o papel dele, que é conduzir para a Terra uma tensão excedente a 275 volts. Tá? Somente nessas condições. Fora isso, alguns picos que der aí até no limite dele, neste caso em específico é 257, nada vai acontecer, vai danificar os equipamentos e não vai conduzir porque ele está dentro da faixa de tolerância dele, tá certo? E tem uma outra realidade também que pouca gente não sabe, né, ou não tem essa informação.
O DPS sozinho não faz milagre, né? Vocês percebem que ele deve ser conectado. Ele é curto-circuitado aqui por baixo e conectado ao barramento de terra. Porém, esse aterramento ele tem que ser eficiente, tá? Não adianta simplesmente também você ter um toco de haste de terra, né, que não tem condutividade nenhuma, que essa sobretensão vai chegar aqui, vai deixar a barra de aterramento energizada e vai danificar, vai torrar os equipamentos do mesmo jeito. Tá? Então é uma essas informações que eu gostaria de passar. Não querendo incentivar o desuso ou desqualificar o desuso do DPS, não é nada disso. Ele é necessário, ele é importante sim, mas vai proteger apenas nessas condições citadas. Tá? Não vai achando que os teus equipamentos eletrônicos, celular, eletrodomésticos vão estar protegidos só porque tem um DPS, que não é bem assim que funciona, entendeu? Então, pessoal, e internamente essa é a estrutura do varistor, tá? Ele tem essa liga de metal, né, ligada aos seus terminais, né? Fica um aqui e o outro assim, eles ficam nessa posição aqui, ó. Tá? Eles ficam nessa posição aqui, né? Aqui um terminal fica aqui, o outro fica aqui, né? Tem a solda que eu já desmantelei tudo. E o segredo é o seguinte, isso daqui é apenas o condutor, né? Isso aqui no meio, essa massa dura aqui, ó, escura, isso daqui chama-se óxido de zinco, tá? É um material que ele, conforme aumenta a tensão, a resistência dele diminui, né? Ele fica aqui, ó. Ele fica nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, assim, esse metal aqui não encosta nesse, tá? Ele é montado, aqui no meio fica esse material, que é o óxido de zinco, né? O óxido de zinco, né? Fica aqui no meio, aqui assim, tá? Separando os dois. Aqui, um terminal aqui, outro aqui, ó. Tá? Os dois aqui não se unem. Tá? Então, conforme a intensidade da tensão, quanto maior a tensão aplicada aqui, aí o que vai acontecer? Vai ultrapassando, né, a tensão elétrica, vai rompendo, né, esse material aqui até fechar o curto. Né? Nesse caso aqui não fecha o curto. Né? Nesse caso aqui, no caso do DPS, é uma fuga de corrente, porque de um lado, né, estaria a fase, e de um outro, né, nós temos o aterramento, né, o aterramento eficiente. Tá? Então aqui nesse caso não seria um curto-circuito, seria uma fuga, né, uma fuga de corrente, né, igual já explicado. Né? Ao contrário, deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Nas placas eletrônicas tem, ó, esse aqui é um varistor. Tá? Nesse caso aqui, ele fica de uma fase para outra. Né? Ele fica assim, ó. Né? Um exemplo, aqui seria uma fase. E aqui seria o neutro. Né? Esse varistor aí, ele fica assim, ó. Tá? Ele fica aqui, né? E aqui na frente ficaria o fusível, tá? No caso de eletrônica, circuito eletrônico, tá? Então qualquer pico de tensão além da capacidade dele, né, de projeto, claro, geralmente é 275 volts, mas ultrapassou isso, ele vai fazer o que? Ele vai fechar o curto aqui, né? A intenção dele no caso das placas eletrônicas, né? A intenção dele aqui, ó, no caso das placas eletrônicas, é fechar um curto proposital para que esse fusível queime. Isso aqui, ó. Tá? No caso das placas eletrônicas, né? De qualquer placa. Essa daqui em específico é de ar-condicionado, que eu trabalho com ar-condicionado, para quem não sabe. Correto? Então, no circuito eletrônico, você viu esse componente aqui?
tá? Geralmente é varistor. Geralmente porque tem outros componentes que tem o mesmo formato e não é varistor, pode ser um capacitor, tá? Mas nas placas eletrônicas ele funciona assim. Já como eu já dei um exemplo lá no quadro, né? No caso de instalações elétricas, né? No caso de instalações elétricas, ele já funciona dessa forma aqui, né? Aterramento, curta-circuito os dois aqui, né? Para criar assim um caminho só, entendeu? Então é desse jeito que ele funciona, tá? E o responsável por isso acontecer, essa fuga de corrente, né? Que excedeu é esse material aqui, né? Que é uma espécie de uma pastilha, né? Na verdade, na hora de unir na fábrica ela é líquida, né? Depois que ela fica rígida e é revestida por essa resina azul aqui, tá? Óxido de zinco, tá? Esse é o material que permite que a eletricidade passe de um terminal para o outro, né? E nesse caso aqui acontece a fuga de corrente. Beleza? Entendido aí? Isso aí. Uma outra informação também, pessoal, que eu já ouvi em alguns outros vídeos, que o varistor ele atua várias vezes, e eu não concordo com essa teoria, é justamente pelo fato do varistor ele conduzir a partir de 275 volts. E aí a gente cai naquela questão lá do quadro, né, que eu mostrei. Então, se ele já atua algumas vezes, é porque passou de 275 volts, correto? E por que os equipamentos não queimaram, né? Que eu já vi algumas pessoas em outros vídeos falarem que o varistor, em certas situações onde que tem vários picos de tensão, ele atua desviando para a terra esse excesso de tensão. Eu não concordo com essa teoria. Tá? Não concordo porque se isso acontecer, vai queimar algum equipamento de casa ou do escritório, seja lá o que for. Tá? Então, não faz muito sentido para mim. Se acontecer um pico de tensão acima de 275 e não queimar nada, né? E sinceramente aí para mim já não, essa teoria já não voga não. Beleza, gente? É isso aí.